Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Conectados. Hoje é quarta-feira, dia 15 de outubro, e a gente está aqui para falar das novidades e das evoluções da nossa Omni. E o Conectados hoje está muito especial. Mas antes da gente falar da pauta, vale a gente relembrar. A cada mês a gente traz um comportamento aqui para o nosso Conectados. Esses comportamentos terminaram agora em setembro. E qual é o motivo da gente trazer os nossos comportamentos aqui? É para que eles sejam discutidos, vividos por todos nós e compartilhados com você que está aí do outro lado. O mais importante, esses comportamentos não é para ficar na parede, não é para ficar em caderno nenhum, é para ser vivido na prática. Afinal, esse é o jeito Omni de ser. Então, além da homenagem aos nossos comportamentos, a gente vai falar sobre alguns pontos muito interessantes no nosso Conectados de hoje. A gente vai falar sobre o Great Place to Work, como é que a Omni foi, a gente vai falar com dois agentes que têm uma história linda aqui na nossa Omni, a gente vai falar de negócios também. Mas acima de tudo, a gente vai seguir falando sobre o que é ser Omni. E aí, no sentido de que o que é ser Omni, sexta-feira agora, passada, a gente teve a vivência, um dia em que a gente viveu quem nós somos. Nesse final de semana foi o Dia das Crianças e tradicionalmente a gente homenageia os filhos dos nossos colaboradores. Só que esse ano a gente fez aqui, na nossa nova sede. Eu vou puxar um vídeo para vocês sentirem o que a gente sentiu nessa sexta-feira. Puxa aí, Paulão, o vídeo. Sensacional! Isso é que faz valer a pena, que demonstra que na nossa Omni, os nossos colaboradores, os nossos agentes e mais importante ainda, a família dos nossos colaboradores e a família dos nossos agentes são cruciais, são um elo muito importante para o nosso sucesso. O colaborador que sentir que é cuidado, e mais ainda, que sentir que a gente está cuidando da família deles, vai se dedicar em dobro, vai se apaixonar, vai engajar com tudo isso que a gente está construindo. Bom, vamos lá, vamos para o resto do nosso Conectados. Olá, pessoal! A gente está aqui em mais um bloco do nosso Conectados. Mas dessa vez um bloco muito especial. Afinal de contas, a gente vive contando para vocês dos nossos agentes, da dedicação, da garra deles. Mas não é todo dia que a gente tem dois grandes exemplos, duas grandes referências, pessoas que estão convivendo com a gente há bastante tempo, que já passaram por altos, por baixos, por desafios com a gente,
aqui dentro, na nossa sede, podendo conversar com vocês. Então, antes de tudo, Inês Portillo, muito obrigado por estar tornando esse momento aqui, personificando o que são os nossos agentes, a diferença que vocês fazem na ponta. Isso é muito legal e a gente está aqui com algumas perguntas, alguns temas para a gente falar, mas a pauta está aberta para vocês dois. Eu até pedi licença para o Portillo aqui para perguntar assim, pô, eu posso falar que estou com 3 mineiros aqui na mesa, né? Porque exatamente. A única mineira puro sangue aqui é a Inês. É isso aí. Porque eu sou mais ou menos araxá, né? Por causa da minha mãe. E você, Juiz de Fora, é um pé no Rio de Janeiro, um pé em Minas. Caroca do Bege. Então é isso. Então, vamos começar com a... Pode chamar de Dona Inês ou Inês? O que você prefere? Mesmo. Inês, né? Inês, acho que antes de tudo, conta pra gente um pouquinho da sua história com a Omni, quantos anos você está com a gente, um pouco de como é que foi essa jornada de ter construído a Operação em Patos. A gente sabe que a vida é cheia de surpresas, né? Te colocou na frente do agente. E no final quero falar um pouquinho sobre o futuro também, mas vamos começar com a história, porque a gente tem que reconhecer muito a história desses nossos agentes. É um prazer estar aqui no Conectados. Obrigada pelo convite. Então, a minha história, ela começou há 23 anos com o agente Braga, né, aquele que era o agente principal, e eu sócia dele, né. E era um profissional exemplar, comprometido, tinha uma paixão imensa pela Omni. Verdade. Sabe? Ele tinha uma paixão assim imensa pelo que ele fazia, sabe? Com os clientes. Extremamente reconhecido aqui na Omni, né? Todo mundo tinha ele como uma referência, né? Exatamente. Eu, infelizmente, não conheci, mas a gente escuta tantas referências de histórias, né? E a gente vai falar um pouquinho de futuro, aí a gente reviveu um pouco dessas histórias. E aí, me conta um pouco. Eu sei que é super pessoal, mas o Conectados é isso também, a Omni é isso, né? Enquanto a gente não viver a realidade dos nossos sócios, e a realidade é mais do que a realidade profissional, a família de vocês é a nossa família, a gente é a família de vocês, né? E vocês são nossas famílias, né? Em que momento, Inês, você assume a frente do agente? Então, aí como ele era agente principal, né, esses 23 anos, que a gente está na Omni, mas em 2014, infelizmente, deu uma doença muito grave nele e acabou levando, né? Acabou falecendo, né? E então, assim, foi um momento muito difícil, mas era aquele momento que eu parei e pensei, eu enterrei, na verdade, ele numa segunda-feira, e na quarta-feira eu tive que... Tinha um fórum aqui em julho, né? E foi um momento assim muito rápido, foi tudo assim, eu pensei assim, não tô com cabeça para poder ir participar desse fórum, né? Mas aí veio aquilo na minha cabeça, se eu não fosse, porque quando a gente estava junto na Omni, eu era mais a parte administrativa e a parte financeira. O back-office, né? A proteção. Isso. E ele estava ligado à área comercial, crédito, tudo, né? Então, quando ele faleceu, eu falei, gente, a minha assim, aí quando eu falei assim, eu tinha o fórum em julho, eu tinha de resolver se eu ia, se não ia. Mas foi assim, aí foi uma ligação do Tadeu, que eu nunca esqueço. Aí o Tadeu começando, eu falei, você vai vir no fórum? Eu falei, não, Tadeu, não dou conta. Aí ele falou assim, então você não vai vir. Quando ele me fez essa pergunta, você não vai vir? Eu senti uma certa frieza, tipo assim, não gostei. Então, acho assim, é o momento de eu decidir se eu vou continuar com a Omni, enfrentar ou desistir. Porque se eu não tivesse tido atitude naquele momento de vir no fórum, eu acho que eu não estaria aqui hoje na Omni. E o que mais assim, me ajudou muito nessa transição toda, tudo que eu passei, é que eu tinha uma base muito boa dentro da empresa, sabe? Minha irmã Tereza, que hoje é minha sócia, meu irmão que trabalha com a gente, tem uns 22 anos com a gente no comercial,
eu tinha também meu sobrinho, e pessoas assim, mais antigas com a gente, né? Então isso facilitou muito, sabe? Mas, assim, é muito gratificante. A gente está, é uma paixão imensa que o Braga sentia e passou para mim também, para os colaboradores, né? E é um legado dele, né? Demais. É a história dele ali materializada. Exatamente. A gente vai voltar a falar. E o mais, assim, que... Aí tá, eu tive que encarar tudo, que não foi fácil esse desafio. Aí eu fui visitar os lojistas que eu não visitava, conhecer os lojistas, eu peguei o operador, vamos o visitar. E até hoje, ele era tão querido, que até hoje eles falam assim, Inês, não, mas você tem que ser... Eles amam o Braga até hoje, como dizem, você tem que ser igual o Braga, que pegava uma proposta, chegava, já aprovava na hora. Falei, gente, mas mudou. O sistema é outro. Então, assim, né, foi muito... Essa passagem, ela não foi fácil, mas foi, assim, gratificante a gente poder estar aqui. Até hoje, em Patos de Minas. E venceu, né? E venceu. O mais, assim, o mais, né, eu diria assim, que o mais... Eles falam assim, você é forte, né? Mas a gente tem que ser forte com as coisas, né? Então, não acho, depois que eu passei, não acho nada mais difícil. Nada mais é insuperável. Não, né? não. Pessoal, é importante a gente prestar atenção nesse testemunho, porque mostra muito a relação entre a Omni e os nossos agentes. Essa relação não é relação só transacional, não é relação só de negócios, ela não é a relação de, tudo bem, o Portilho está indo bem, então ele por algum motivo não está lá, ok, manda uma carta, credencia outro. Isso é uma relação de confiança, de amizade, de dedicação, da vida de vocês. Então, Inês, é uma alegria para mim, que estou há menos tempo na Omni, escutar essa sua história. E eu agradeço, porque eu sei que a gente começou pegando no coração. Isso. E aí você sabe o seguinte, o Paulão, ele continua com essa ideia do pet, de economizar, ele continua sem comprar outro microfone. Então eu vou ter que roubar o microfone seu para poder dar para o Portilho, porque é o seguinte, Inês, tá aqui também uma outra história muito especial. Com certeza. E eu acho que não é à toa que a gente trouxe vocês dois, porque eu acho que é uma outra história que merece ser contada, que merece entrar no livro da história da Omni, né? Acho que e te falar o seguinte, que eu não tenho dúvida de que o Braga é aquela estrelinha no céu à noite e olha a força com que você, a sua família e agora o seu filho, a gente vai falar um pouco mais, o que vocês protegeram do legado dele e o que vocês vão construir para frente. Eu tenho certeza que essa estrela brilha mais forte também por isso, né? Com certeza. Meu amigo, eu sei que você vem sempre, que eu sei que você é super premiado, que você é super reconhecido, é tido como um exemplo. Eu acho que poucos agentes têm uma estrutura, uma estratégia de cobrança tão forte, mas eu não queria falar agora de negócio, eu queria falar um pouquinho sobre a sua história, sobre como você chegou até aqui, por que a Omni, o que a Omni representa para você. Então, primeiramente, obrigado por estar aqui mais uma vez no Conectados, muito honrado, muito feliz de poder contar a minha história. Eu entrei na Omni em 2006 como operador. Eu entreguei meu currículo para um gerente da Omni que tinha em Juiz de Fora, e ele me chamou para ser operador, e com isso eu consegui desenvolver um bom trabalho na época, e aí logo depois eu me transformei em gerente, aí eu virei um gerente da Omni mesmo, matriz, e aí depois desse tempo que eu virei gerente da Omni... Um colaborador, desculpa te atrapalhar, né? Isso, um colaborador, porque os colaboradores assistem muito, e tem muitos que têm um sonho de um dia virar um agente, né? Isso, aí eu fui colaborador da Omni em uma loja em Juiz de Fora, e depois disso tudo eu tive a oportunidade de virar agente, onde transformou a vida da minha família, transformou a minha vida, fez tudo de melhor no mundo acontecer assim na minha vida. Eu tive 2 filhos trabalhando com a Omni, já na Omni, e assim, a minha história mudou muito. Eu já fui até motoboy já no passado,
quando eu comecei a trabalhar já para poder pagar minha faculdade, as coisas. E hoje eu tenho uma loja hoje que é minha esposa, que é meu pilar principal, é minha sócia, Fernanda, todo mundo conhece ela, e ela me ajuda muito, e hoje nós dois conseguimos fazer ter um time muito legal com isso tudo. E hoje eu tenho 75 funcionários, temos sede própria, e graças a Deus a gente consegue se manter aí junto com o pessoal aí na frente aí. Sensacional. Vocês sabem o seguinte, que agora teoricamente, pessoal, agora é a hora que eu bagunço. Teoricamente era para a gente falar de negócios, feirão, produção, estratégia de comer. Eu vou pular tudo isso. Por quê? Porque eu acho que a gente está falando de um outro lado que as pessoas precisam conhecer. E uma coisa fabulosa do Conectados, que eu não sabia, aprendi, Portilho e Inês, é que o pessoal que aplica para entrar na Omni, ou está em dúvida, está fazendo processo seletivo, como esses vídeos ficam no YouTube e a gente não tem tanta coisa produzida sobre a Omni na internet, as pessoas vão assistir para participar, para ver, faz sentido eu querer aplicar, eu quero trabalhar nesse lugar, o que eu tenho que falar, qual é o jeito deles falarem, qual é o jeito deles se vestirem. E eu acho que esse é um lado tão importante de decidir pela Omni, que eu vou deixar a parte de negócio para depois, para outro dia. Estou devendo uma visita em Patos, aí a gente fala sobre isso. Eu quero ficar um pouquinho mais sobre a nossa outra parte, e aí vou continuar com você, Portilho, pelo seguinte. Uma das coisas fundamentais para a Inês ter passado por essa transformação, por tudo que você construiu, você é um dos maiores agentes que a gente tem hoje na Omni, sobre qualquer métrica, é ter um time apaixonado, é ter um time engajado. E aqui na Omni é a mesma coisa, a gente fala uma instituição financeira média, que não tem o melhor custo de captação, que não tem o melhor acesso às tecnologias mais caras, que não tem uma economia de escala tão grande, a gente compensa na dedicação e amor dos nossos times, né? E você é uma referência nisso também, né? A forma como você conseguiu engajar, profissionalizar, tornar muita gente apaixonada é uma marca. E aí você foi coroado nessa decisão que os sócios tomaram de cuidar e nutrir essa equipe com o Great Place to Work. Queria que você contasse um pouquinho assim, o que representa esse time apaixonado para você, o quão importante é para os nossos agentes terem uma equipe que olha e fala, é aqui que eu quero trabalhar, eu sou feliz aqui. Isso é importante no final das contas? Então, Everton, assim, eu na Omni, eu sempre tive muito orgulho de trabalhar na Omni como funcionário. Eu sempre fui muito feliz, fui muito reconhecido. Como eu falei, assim, é paixão mesmo. Igual eu falo assim, a Omni a gente apaixona mesmo, não tem jeito. Porque a gente tem a liberdade, ao mesmo tempo a gente é cobrado, responsabilidade, muita responsabilidade. E ao mesmo tempo você são detalhes assim que faz você ser tão bem tratado e a Omni é humanizada, né? Então assim, isso tudo eu consegui passar isso para o meu time, tanto que hoje a nossa rotatividade é muito baixa, né? Com esse tanto de funcionário, a gente conseguiu o prêmio do GPTW em 2025, conseguimos em 2024, 2025 a gente ficou entre a segunda melhor empresa para ser trabalhado no ramo financeiro. A gente, com isso tudo, pertencer, senso de pertencimento mesmo. Trabalhar com a Omni sempre foi a melhor escolha da minha vida, assim. Quando eu trabalhava na Omni, eu ainda era operador, vários bancos me chamaram, o BV me chamou, o Bradesco me chamou, depois que eu virei agente, o PAN me chamou, e não tem nada, graças a Deus, eu consegui fazer essa carreira que eu tenho na Omni, eu tenho muito orgulho disso tudo. E isso meus filhos já falam assim, meu filho tem 15 anos, fala assim, onde é que você vai trabalhar? Ele fala assim, eu quero trabalhar na Omni quando eu fizer 18 anos, entendeu? Então assim, que é a parte da sucessão, né, que você vai falar depois também, então isso tudo é orgulho de pertencer mesmo, assim, à família Omni, entendeu? Agora eu vou tomar o microfone com você, porque você falou de um assunto muito, muito importante pra gente, né, que é a família Omni. A gente está falando da família Omni, né, e a gente sabe que Patos tem um time um pouco mais enxuto, mas também muito comprometido, muito apaixonado, né, Inês? Mas eu não queria perguntar sobre isso. Eu queria
antes de tudo, explicar para quem está assistindo que esse é o primeiro ano, a gente cometeu alguns equívocos no processo até então, mas é um projeto que a gente tem colocado muito no nosso coração, assim, que é o abraço ao sucessor dos nossos agentes, né? Então, esse programa chama Programa DNA, justamente para fazer a alusão e a ponte com herdeiros, né, com sucessores. Ele não é limitado a quem tem vínculo sanguíneo, né, vínculo familiar, mas ele é exclusivo para quem está na esteira de sucessão. E aí tem vários agentes que têm sucessores, a maior parte deles familiares, maravilhosos. Infelizmente a gente teve que ser mais enxuto e a gente teve que pegar jovens de forma geral, né, que estão mais prontos. E das poucas escolhas que a gente teve, a gente escolheu o Rafael Braga para ser o nosso único membro do programa DNA integral. Então existe o programa integrado, que teve 3 pessoas admitidas que vão vir para cá todos os meses, mas o Rafael vai ficar com a gente aqui o ano que vem inteiro. Ele vai se mudar para São Paulo com a esposa. Vão morar aqui perto durante um ano, aceitou todos os pedidos do programa, que o programa faz uma série de pedidos, pós-graduação, ele já deve estar começando a cursar alguns cursos, a gente pede para que ele participe de algumas provas e que faça alguns cursos na nossa plataforma até dezembro, para no ano que vem estar aqui com a gente. E isso é uma demonstração nossa da importância da família e do futuro de vocês, né? Eu não tenho dúvida que eu ou quem estiver na minha cadeira, que tiver a capacidade, a felicidade de entrevistar teus filhos, Portilho, eu tenho certeza que vai ser um marco muito importante na nossa história e na sua história, né? Esse é o jeito homem de ser, né? É o jeito homem de ser, né? A gente brinca, é o Joss. Então, Inês, me conta um pouco, assim, como foi isso? Isso mexeu com vocês, mexeu com você, mexeu com o Rafael, né? Eu sei que ele não está aqui, a gente vai dar um jeito de gravar um Conectados ano que vem com ele. Como é que foi isso? Assim? Então, Everton, olha, foi emocionante em saber que ele vai participar agora esse projeto do DNA da ONU 2026. Eu digo que foi um sonho realizado. Porque, assim, logo quando assim, o Braga faleceu, o Rafael já tinha formado em Direito, né? E aí ele estava estudando até para concurso. E aí eu convidei para ele trabalhar com a gente. Ele falou assim, não, no momento eu não quero. Porque assim, ele passou por vários fatores, das doenças do Braga, de toda aquela preocupação, mas ao mesmo tempo ele sabia da paixão, da dedicação, amor que ele tinha com a ONU, né, que ele viveu também, mesmo por ele não estar trabalhando com a gente antes, mas ele vivenciou tudo. Ele cresceu, isso, né? Ele nessa cresceu história, ali, né? tudo, né? Ele até chegou a fazer estágio, sabia? Ah, é? Ele chegou a fazer, não sei se ele falou, mas ele chegou a fazer estágio. E aí, quando ele surgiu, que foi muito rápido, em julho, que vocês lançaram esse programa, não deu nem para pensar muito, né? Mas ele já estava, já tinha voltado para a ONU, já estava... Isso, para isso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ah, tá. E ele não, aí quando ele começou a trabalhar, estava trabalhando online, né? Home office, depois aí ele veio esse ano para Patos, né? E aí ele já começou todo o dia a dia. Então, assim, transformou. Me deu uma segurança inacreditável. Assim, ele passou por todos os departamentos ali, tá? Eu joguei muita responsabilidade para ele já ir familiarizando com a ONU, sabe? Inclusive, eu vou sentir falta dele. Ano. Não como mãe, mas como profissional ali, sabe? E mudou, gente, até assim, parece o respeito com os funcionários, acho que eles ficaram assim, mais assim, sabe? E dos feirões, ele também participou também dos feirões também. Então, assim, eu tenho certeza que será um crescimento pessoal para ele. Ele vai voltar com uma experiência incrível para ser praticada em Patos. Teremos excelente resultado. Acho que ele vai ser melhor do que o pai, melhor do que eu.
sabe? Então, assim, estamos muito felizes, sabe? Você sabe que com todo carinho e respeito e reconhecimento do Braga, eu sou obrigado a concordar. Eu acho que o Rafael vai levar Patos, né, na continuidade do que vocês estão construindo. Exatamente. Esse legado, ele com certeza, o que nós construímos, começamos, né? Eu e o Braga, há 23 anos. Então, assim... Vocês sabem o seguinte, Portilho, uma das coisas que a gente decidiu durante o processo de seleção, e foi uma decisão muito difícil, porque a gente estava com candidatos ótimos, mas a gente tinha a maior parte dos candidatos não tinham vivenciado um pouquinho a Omni. Eram filhos de vocês que estavam querendo sair da onde estavam e sonhavam, e a maior parte deles a gente deu a seguinte orientação: se você ficar 1 ano com o teu pai, com a tua mãe, no ano que vem a sua vaga está garantida. Então a gente já orçou para 27, a gente ia ter 3 vagas, já vamos ter 8 vagas orçadas, e vamos torcer para que esses candidatos que fizeram todas as etapas e chegaram no final para receber o feedback de fica 1 ano com teu pai, né? A gente teve um caso que o agente era novo também, então não é nem que era uma filha, né? Uma pessoa sensacional, uma menina também que eu acho que vai ter um puta futuro, que o pai e a mãe são já agentes, mas são agentes entrantes no primeiro ano, então a gente teve que tomar uma decisão difícil ali, a quente, de falar, não, a partir do ano que vem a gente vai pedir 1 ano de experiência em campo, né? E isso contou muito no Rafael, porque a gente falava, feirão tinha feito, cobrança já sabia, isso, comercial já sabia. Eu acho que eles vão aproveitar mais a 1 ano aqui com a gente. Você sabe que o melhor ainda, assim, que eu fiquei mais feliz ainda, é ele ter partido dele para entrar com a gente na ONU, para sair de Uberlândia, para morar em Patos, né? E ele encarar isso foi assim, porque antes eu chamava e ele não falou assim, não, agora não, né? Então, acho que ele veio na hora certa, no momento certo, ele decidiu, até, eu falei, Rafael, escolhe só 1 vez por mês, que você fica só 1 semana. Ele disse, ou eu vou para ficar integral, ou então eu não vou fazer, porque eu quero aproveitar, eu quero aprender, eu quero passar para todas as áreas, eu quero vir totalmente com uma experiência, uma bagagem incrível, eu quero fazer o diferente. Então isso, eu fiquei tão feliz de ouvir isso dele, porque eu, mãe, queria que fizesse só uma semana. Ele disse não. Até para explicar para quem está aí do outro lado. A gente também tem um programa integrado, né? Um programa integrado é 1 semana por mês, a gente teve 3 aprovados, 2 são herdeiros e uma gerente extraordinária, Portilho, que não é familiar. A gente teve que conversar com a gente falou, você tem certeza? De não, tenho certeza. Meus filhos não seguiram essa carreira por N motivos, e ela é o futuro, mesmo não sendo da família, está com a gente desde o primeiro dia, a gente se vê em algum dia, os meus filhos estando na sociedade, mas com ela sócia à frente em algum momento, né? Então, isso mexeu com a gente e falou, não, então, se é a escolha do nosso sócio, se é a escolha do agente, a gente tem que abraçar, tem que, né, afinal de contas, do mesmo jeito que Patos foi uma construção da família Braga, o Juiz de Fora é uma construção da tua família, a gente tem que respeitar a decisão da tua família, né? E infelizmente eu tenho que chegar no final do bloco, porque isso aqui é Omni na essência. O pessoal às vezes fala assim, pô, mas você não fica preocupado do resultado cair com esse lado meio humano demais da Omni? Você acha que a gente não... pessoal que está fora não entende muito? E eu digo o seguinte, não. Porque a gente sabe que o nosso acordo é baseado em resultado. A gente sabe que a gente precisa do resultado. A gente sabe que se a gente não der margem, se a gente não criar valor para vocês, para a Omni, para os nossos acionistas, não tem futuro. Mas a gente é mais do que isso. Então, eu agradecer vocês dois foram outros presentes para mim. Eu falei, o programa DNA foi um presente para mim na minha trajetória da Omni. Falei isso no momento do Rafael, falei nas outras entrevistas também, porque acabou que eu participei da última rodada, né? Mas esse momento aqui também foi um presente para mim.
Então, muito obrigado Eu por que vocês. agradeço. Obrigada. Foi um prazer imenso. Obrigada. Pessoal, é isso. Vamos para o próximo bloco. A gente estourou um pouquinho o tempo, mas essas histórias valem a pena. Fiquem com a gente, vamos para o próximo bloco. Pessoal, vamos falar de negócios? Afinal de contas, o sucesso dos negócios da Omni é que alimentam tudo isso que a gente está vendo no nosso Conectados hoje. E aí vamos começar pela principal vertical de negócios que a gente tem aqui na Omni, que é o financiamento de veículos. Em setembro a gente teve um mês extraordinário. Na verdade, quando a gente fez o orçamento desse ano, a gente esperava que outubro fosse o melhor mês de toda a história da Omni, o melhor mês de 31 anos. Mas veio setembro, para mostrar que outubro vai ter dor de cabeça para isso. Setembro, em veículos, a gente teve o melhor mês de toda a nossa história. A gente teve 294 milhões, 295 milhões de originação em financiamento de veículos. Só para vocês terem uma ideia, a nossa meta era 253. Eu estou tendo até que ler porque é tanto sucesso, tá difícil até de ter certeza de a gente ficar apertando para saber se é isso mesmo. Isso é uma overperformance no mês de setembro de 16%. E o mais legal, a gente está com todos os indicadores alinhados. A gente ainda não conseguiu bater as nossas metas de carteira e de originação, mas falta muito pouco. A gente sabe que os agentes estão se matando, que por causa de um modelo diferente de contabilização de resultado, eles têm um desafio um pouquinho maior. Esses números que eu estou falando já são o IFRS 9, que é o que está regendo para os nossos colaboradores. Ano que vem os agentes ficam igual, mas mostra a nossa força. Se a gente fizer setembro mais 2 vezes, em outubro e novembro, nós terminamos o mês, a jornada, a campanha dos nossos agentes de forma sensacional. Só para vocês terem uma ideia, PDD do mês, pessoal, PDD do mês de 10,2%. A gente vem falando aqui do desafio do provisionamento, da inadimplência. A gente vem desde o começo do ano com um espaço justamente nessa linha, mas agora a gente bate 10,2% contra uma meta de 12,2%, ou seja, também 16% abaixo. Foi recorde em todas as linhas de negócio. Leves, vamos até puxar aqui para reconhecer, 143,7 milhões de reais de originação. Primeira vez que a gente passa a marca de 140, são 19% acima da meta, a maior produção da história da Omni. Em motos, 61,4 contra uma meta de 48,4, são 27% de overperformance. Terceiro melhor mês em motos da nossa história. Isso aí, a gente só tinha esses indicadores lá em 2021, no começo da pandemia, quando a Omni ocupou o espaço, abriu o mercado de financiamento de motos usadas, mas a concorrência veio, isso ficou mais poluído, um oceano vermelho, e agora a gente está conseguindo morder os tubarões nesse oceano vermelho. E pesados, pessoal, quase 90 milhões de reais de originação, 89,5 milhões de originação, melhor mês da história. A gente já tinha, desculpa, eu falei 83 não, 89,4, 89,4, que eu falei, beliscou 90, ó, até confundi os números aqui. 6% de overperformance, indicadores na mão, PDD encaixando. A gente está correndo, pessoal, para ter um excelente ano. Canal direto expandindo, saudável, crescendo o número de agentes, já estão com mais de 50 agentes. Agentes que entraram esse ano já performando, já originando no volume de agente maduro. Então, muito, muito legal, pessoal. Indicador de antecipação, muito bem também. Falando de Finsol, a gente segue com aquele espaço de originação. Tem sido um desafio crescer.
a gente ficou 20% abaixo do orçamento de originação, então a meta era 18, a gente originou 14 no canal direto, no canal próprio, que acho que é o principal canal da Finsol, mas a boa notícia é que os indicadores de qualidade de crédito seguem encaixando. A gente segue perseguindo a margem, vai ser desafiador terminar com a carteira que a gente quer no final, mas dá. Ó, carteira líquida, 148 milhões contra uma meta de 149. Vocês veem, então, a nossa originação 18,4 contra o orçamento de 24, então a gente tem esses 20% de gap na originação, mas como a gente está segurando mais o ciclo, a inadimplência está menor, a gente está conseguindo maximizar o valor da nossa carteira, inserindo seguros, que aumenta o valor financiável da carteira, a gente está quase lá em termos de carteira líquida e quase lá em termos de margem. Pessoal da Finsol, dá para fazer, dá para trazer a matriz para dentro da pontuação, a gente sabe dos desafios. Canais especiais, a gente teve uma produção sensacional com um dos nossos parceiro chamado Zarp, a gente está evoluindo muito no compra planejada com eles, quase 10 milhões de originação em canais alternativos, já é um grande agente. Senhores, agora a gente vai falar de um assunto muito legal. Se nós fico feliz aqui de trazer essa pauta. A gente deu uma mudada até no nosso estúdio aqui, no meio da Omni. Estamos aqui com a Denise Paludetto, nossa diretora de Pessoas e Cultura, para falar de um assunto importante para a gente, um assunto para ser celebrado. Nossas duas empresas, na verdade, nossa empresa, mas através de 2 rankings, figuraram entre as 175 melhores empresas para se trabalhar em todo o país no ranking GPTW, que é o principal ranking mundial de ambientes corporativos. Isso é um golaço, a gente já tinha na Omni, já teve nesse ranking na Omni, mas a Finsol que está avaliando pela 2ª vez, agora dentro do ranking. Pô, Denise, escangalhei toda a apresentação aqui, o início do que eu tinha pensado, por causa da emoção da gente estar celebrando isso com você, de estar parabenizando a nossa Omni. Dani, seja muito bem-vindos ao Conectados, num assunto tão gostoso, né? Muito obrigada, HP, adoro. Sim, a gente morre de orgulho, né? Sua emoção é um pouco do que a gente vive nas premiações, né? Que a gente leva alguns colaboradores, líderes, mas de fato é um super orgulho, né? Se a gente pensar no ranking Brasil, especificamente, que você trouxe, que a gente está com as 2 empresas lá, é um ranking super disputado, né? A gente tem mais de 5.300 empresas, né, que tentam esse ranking no Brasil, Caramba. De todos os segmentos. 3.000 ficam elegíveis ao ranking, e veja, né, e dessas 3.000 e todas as que estão concorrendo, a gente ficou esse ano na Omni com 18º e a Finsol com 38º. Então, olha muito isso, legal. olha isso. De todas as indústrias, né, Todas as Dani? indústrias, então, assim, tem banco, tem multinacional, tem cooperativa, tem de tudo, né? Exatamente. O que eles dividem é por tamanho, né? Então a gente está nessas 2 posições nas empresas de 1 a 1.000 funcionários, né? Que é onde a gente compete. Exatamente, que é onde a gente está elegível a competir. Olha que legal, pessoal. A Omni, uma instituição financeira média, com uma história não tão longa, né? 30 anos é ontem quando a gente fala do mercado corporativo, ocupando a 18ª posição. A Finsol com menos tempo ainda, né? Menos tempo de história, mas mostra assim a consistência de tudo que a gente está construindo, a importância dos nossos colaboradores. E você acha, Dani, que esses reconhecimentos, o que eles transmitem para os nossos colaboradores? Como é que eles estão percebendo não só essa premiação, mas o nosso ambiente de trabalho? Sim, HP, a gente é muito cuidadoso com isso, né? Eu sempre digo, eu acho que mais legal do que o prêmio é a consistência que a gente vem criando isso, né? A consistência, primeiro, por estar alguns anos já nesse ranking e sempre com muita seriedade olhando os resultados e trabalhando em cima deles. Eu acho que isso é super importante.
E uma coisa mais legal é que assim é genuíno, né? Acho que quem trabalha aqui sente no dia a dia, né, como isso acontece, como que é um bom ambiente para se trabalhar, como as coisas acontecem, como funciona. Então o que eu vejo, né? Você me perguntando, as pessoas, o que você percebe dos nossos colaboradores? Primeiro eu percebo credibilidade na pesquisa, o que é muito legal, né? Pra você ter uma ideia, nessa última pesquisa, HP, a gente teve quase 1.400 comentários. E a gente lê todos os comentários, né? E a gente vê pelos comentários a vibração das pessoas, os exemplos que elas trazem, a vontade de trabalhar aqui, o orgulho que elas têm, né? Então eu acho que essa construção que a gente tem feito de credibilidade mesmo, de ver que as pessoas vibram com isso, é o mais importante, né? A gente tem a honra, né, eu e você, de tocar esse assunto com seriedade, de fazer a pesquisa, meu time, a metodologia, mas é no dia a dia e nas relações, né, saudáveis do dia a dia que o bom clima organizacional aparece, né? E aí quem faz isso são os colaboradores, né? A gente só estimula que isso aconteça. Sensacional. E Dani, eu queria relembrar aqui, antes dessa próxima pergunta, um pouco fora do script, eu me lembro logo que eu vim para a Omni, um dos meus primeiros conectados, estava finalizando uma pesquisa, em que a gente vinha num momento difícil, um momento em que a gente estava investindo muito em segurança da informação, que a gente não tinha tido a frustração da mudança do prédio, que é esse prédio lindo que a gente está, mas a gente não tinha conseguido mudar, e a gente fez uma pesquisa. E aí eu me lembro muito bem, assim, ficou muito nítido na minha cabeça, me marcou muito, que nesse Conectados você já trouxe um plano de ação com várias iniciativas, falando, cara, esses são os pontos que a gente precisa melhorar, um pouco com cronograma, né, o seu famoso minuto a minuto. O quanto que esse plano, o quanto que os colaboradores sentirem que a gente reage às avaliações deles, é fundamental para a gente ir melhorando ano após ano. E aí a pergunta, a gente já está rodando o plano, né? Você já trouxe aqui, mas fala um pouquinho a importância da gente ser diligente e dar esse retorno também para o colaborador. Não, perfeito. Você sempre conta desse caso, né, HP? É muito legal, assim, que você estava chegando e acho que te marcou muito, e é como a gente leva mesmo essa pesquisa, né? Bom, o plano de ação para a gente ele é fundamental, né? Porque como a gente lê todos os comentários, vê todas as perguntas, olha por segmentação, resultados melhores ou piores por diretoria, por nível hierárquico, por local, enfim, a gente de fato faz os planos com muita seriedade para evoluir, né? Em 25, a gente tem o nosso plano, eu vou contar aqui, atualizar como a gente está, exatamente, já estamos andando com eles, mas é muito legal porque a gente fez o plano em cima das perguntas afirmativas com menor, com resultado mais baixo, mas algumas já são bem altas, sabe? Algumas perguntas que a gente está trabalhando em cima já tem como média 85% de favorabilidade, mas ainda assim a gente quer, óbvio, evoluir mais para poder ter perfeito o ambiente de trabalho, né, no que a gente puder. Mas vou dar uma atualizada aqui, acho que vai colocar na tela, HP, para a gente olhar um pouco do plano de ação, né? Então a gente colocou esse plano de ação em 4 grandes clusters, né, nesse ano. O primeiro, ele diz respeito à imparcialidade, que são as perguntas relacionadas à remuneração, né? Que os colaboradores, a gente pergunta para eles sobre se eles são pagos adequadamente, se eles acreditam que a quantia que recebem como PLR é justa e se as promoções são dadas aos colaboradores que merecem. O tema de remuneração é sempre um tema crítico. Sempre delicado, né? Sempre, até porque o dinheiro é finito para a gente fazer os movimentos todo ano para todas as empresas. Mas o que a gente faz com esse tema? A gente vai dar cada vez mais transparência e clareza dos critérios. Então, o que já fizemos? Já divulgamos a política de remuneração, check aqui, já divulgamos, né, estamos divulgando agora, na verdade, os indicadores do último Comitê de Remuneração Core, né, que a gente fez muitos movimentos. Então, essa semana a gente começa a publicar esses percentuais que a gente teve, né, de remuneração, e a gente vai implementar agora, né, ainda esse ano, um workshop para toda a liderança e para todos os colaboradores, contando como a gente paga PLR, como a gente cuida da matriz e como a gente faz os comitês, quer dizer, tirando qualquer dúvida sobre como a gente trata esse tema. Então, essa é uma das nossas iniciativas. Outra que a gente tem trabalhado é sobre o tema de reconhecimento e comunicação, né? Os colaboradores falaram que eles querem ter oportunidade de um reconhecimento especial, né? Algumas áreas aqui. E nesse sentido, a gente vai trabalhar forte com as BPs, fazendo o quê? Identificando quais são os líderes que fazem as melhores práticas de reconhecimento aqui dentro, que têm as melhores notas, que fazem um bom trabalho, para que a gente consiga replicar isso para os demais times, né? Que não tem sentido um reconhecimento especial em outras questões.
A gente tem um terceiro ponto, HP, que é muito legal e muito importante. O Ed veio aqui falar com a gente, né? Então vou representá-lo aqui com muito orgulho, que diz respeito aos equipamentos, né? Esse é um ponto antigo das pesquisas, né? Dos equipamentos para realizar o meu trabalho. E a gente se comprometeu, né? A diretoria de tecnologia, você e eu, a fazer a troca de 67% da nossa população vai trocar o equipamento. Olha, 67% equipamentos modernos, novos, Exato. zero bala, para a gente conseguir trabalhar com mais performance. Exatamente. A gente se comprometeu até abril de 26 a fazer a troca, o que seriam 447 notebooks, mas para atualizar, já fizemos a troca de 102 notebooks agora. Tá virando verdade. Exatamente, já está acontecendo, né? A gente também tinha nesse plano implementar 340 monitores nas mesas, que as pessoas pediram para trabalhar com monitor na mesa. Já foram implementados 324 monitores. Então, também reagimos rápido dessa vez, né, com um investimento sobre isso. E por fim, a gente tem na Finsol o plano de ação. A Finsol sinalizou sobre as questões de instalações de trabalho e a gente está atuando. Então já fizemos a troca de 100% das cadeiras, check também, fechamos isso e estamos trabalhando agora na questão do piso e do ar-condicionado, que também foi bastante sinalizado por eles. Você sabe que o pessoal do Conectados vê muito esse prédio, mas o prédio de Recife é bem legal também. Agora teve esses pontos que às vezes a gente acaba atrasando, aí a pesquisa vem e fala, opa, bom dia, estamos aqui, tem que olhar. Então isso é muito legal. Agora eu queria reconhecer, assim, a nossa cultura é essencial para a gente estar progredindo, né? E aí te escutando, Denise, só veio na minha cabeça assim, ó, confiar nas pessoas e comunicar sem barreiras, confiar nas pessoas e comunicar sem barreiras, que é isso aqui, né? Presta conta, fala, ó, temos o ponto de atenção da remuneração, a gente vai tratar dessa forma, né? Não é sair dando dinheiro para todo mundo, é conseguir esclarecer as dúvidas. Então a nossa cultura é muito importante, né? O jeito Omni de ser, que a gente fala tanto aqui no Conectados, é muito importante para essas conquistas, né? Exatamente. E a gente tem trabalhado esse ano, né, de 25, a gente trabalhou bastante, continua em 26, o jeito Omni de ser, eu acho que também fala muito sobre isso, né? A gente quer crescer, a gente tem uma meta de 10 bi, vamos crescer, e é muito importante que a gente tenha declarado quais são os comportamentos que a gente valoriza, que fazem parte da gente e que trazem relações mais saudáveis para o meio de trabalho. Falando de comportamento, Deni, tem um comportamento que não está lá escrito, mas que está no nosso coração, que é conseguir saber celebrar também. Então eu queria puxar, olha o ânimo dessa galera. Vou puxar um vídeo lá do evento da celebração, que a gente se sagrou aí bicampeão. Eu chamo de bicampeão, não é por causa do ano passado não, é porque a Finsol e a Omni conseguindo entrar nesse ranking. Puxa o vídeo aí, Paulão. A Omni foi eleita essa semana a 18ª melhor empresa para se trabalhar em todo o país, todas as indústrias. A gente segue avançando. Ano passado a gente teve essa mesma premiação, mas esse ano, 18º. A gente segue investindo no nosso time, segue investindo em criar um lugar muito especial. É dessa forma, é investindo nas nossas pessoas, que a gente vai construir nosso resultado, vai construir uma empresa diferente e vai mudar o nosso mercado. Queridos colaboradores, queridas colaboradoras, mais um ano a gente está aqui, um ano especial. Eu estou super emocionada esse ano, porque nós estamos com as nossas duas marcas, nossas duas empresas, nossos dois times aqui representados, em lugares extraordinários, em lugares de destaque. Porque a gente acredita e mostra que dá para ser o mercado financeiro de maneira diferenciada, com interesse genuíno pelas pessoas, com resultado extraordinário, mas também com escuta, com desenvolvimento, com coragem de fazer diferente. Que bom estar aqui com vocês, esse prêmio é de todos nós. Parabéns a você, a nós, a todo mundo, cada um, que faz todos os dias a Omni e a Finsol uma das melhores empresas de trabalhar do Brasil. Muito feliz de estar aqui nessa noite especial para a Omni. A gente veio aqui receber o prêmio da GPTW. Nós somos a 18ª melhor empresa para se trabalhar no Brasil todo. Então é um orgulho muito grande poder fazer parte disso daqui. Foi uma jornada muito extensa aqui, todo mundo trabalhando muito para conseguir atingir esse objetivo. Eu queria agradecer a todos os colaboradores, toda a nossa liderança, porque vocês são os responsáveis por isso que está acontecendo hoje, tá? Então é um orgulho muito grande, estou muito feliz, quero mandar um abraço a todos
E vamos em frente, que a gente tem que passar agora esses outros 17 que ficaram na nossa frente. Abraço para todo mundo. Bom, para uma novata aqui no time da Omni, quase 3 meses de casa, eu já fui sorteada. E que prazer ter um time que inclui tantos colaboradores, dá essa oportunidade da gente poder estar aqui, vivendo esse momento. Espero que venham muitos outros, espero que todos os colaboradores tenham essa experiência. Que noite gostosa, e é um prazer estar aqui representando a Omni. É uma honra estar aqui hoje celebrando junto com a Omni, entre as 175 melhores empresas do Brasil. É a certeza que estamos no caminho certo. Noite espetacular, poder representar todo o time Omni, todo o time Finsol, essa noite mágica aqui, que nós avançamos, né? Avançamos bastante na GPTW, então a emoção de estar aqui hoje, representar toda essa galera, cada colaborador, dá uma emoção gigante. Hoje foi uma noite incrível, pudemos compartilhar aqui um momento fantástico de premiação, saltamos no ranking e temos um desafio enorme de sempre melhorar, porque nós somos capazes, nós somos Omni. Estamos entre as melhores do Brasil. Que lindo, hein, Dani? Muito, não, muito emocionante. A gente queria levar todo mundo na premiação, né? Que é restrito e a gente leva alguns colaboradores, mas é emocionante. Mas que representam o todo, né? Exato. Então, Dani, com essa pegada, com a pegada da nossa cultura, e eu sei que a gente tem um comportamento para cada mês, né? Que termina em setembro. Mas eu queria reviver um comportamento que mexe comigo, mexe com você, tá aqui, e eu acho que tem tudo a ver com a celebração de hoje, né? Que é temos paixão pelo que fazemos e orgulho de quem nós somos. Dani, parabéns à nossa Omni, parabéns a você que acompanha do outro lado. Vamos construir o nosso grupo forte juntos. Vamos lá.